7 coisas que Jesus disse que afirmaram quem ele era. Uma coisa que todo cristão e até mesmo descrentes devem ter se perguntado é: Jesus é Deus? Se tens dúvidas acerca disso, fique comigo nesse vídeo e você vai entender. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado, a homenagem ao nome de Deus. Eu me chamo Nicolas Vernetti e hoje sou seu guia neste entendimento, que é crucial para a regeneração da sua fé. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. E se meu conteúdo te trouxer alguma coisa, nem que seja uma questão, então tudo que peço em troca é que se inscreva e ative o sininho, pois não vou parar tão cedo e você certamente não vai querer perder o que ainda está por vir. Esse vídeo está relacionado ao tema que já tenho levantado em vídeos passados, a pobreza e esterilidade de nossa fé. Deixarei o card dessa playlist aqui em cima e também na descrição. Há crentes descrentes em demasia. O ateísmo tornou-se uma lei moral, e nosso mundo passa por um colapso espiritual sem precedentes. Vós que sois crentes, atentai-se a isso. Não examinem isso como se ocorresse na casa do vizinho ou na família do amigo. Mais do que a crença de nossos amigos e vizinhos, são suas palavras que nos influenciam, e as palavras do mundo. A primeira questão a se abordar aqui, antes de entrarmos nas 7 afirmações de Cristo, é a Trindade. Farei um vídeo explicando isso melhor, e se estiver me assistindo no futuro, o card vai estar aqui. Neste vídeo aqui, levanto a questão rapidamente, e deixo isso para que reflitam. A unidade necessita de 3, mas é una. A representação disto na carne é o casamento, onde vão 2 carnes e tornam-se uma, através de um terceiro, que é Deus. E quanto a Deus, o Criador, aquele que proferiu o verbo, do nada, nada se faz, nada vem. Mas ao mesmo tempo ele é o princípio. Sendo ele o princípio, como ele estaria antes de haver o princípio? A luz. Portanto, Deus é potência. A potência emana vontade contra seu oposto, neste caso, o nada, e faz. Portanto, Deus é vontade. Nisto, Deus é espírito, que é potência e vontade. E ao proferir o verbo, além de criar todas as coisas, cria-se também a si mesmo, como unidade. Pois agora, além de ser potência e vontade, ele é. Guarde isso na cabeça. Se for preciso, retroceda e ouça de novo. Quando falo de trindade, então, esqueça a doutrina por um momento. Isto é, o sistema elaborado sobre a palavra, mas atente-se à palavra em si. Se fizer isso, compreenderá as afirmações de Cristo que passarei aqui de maneira plena. E tem ainda outra coisa em mente. Da unidade, nada se subtrai. Pois se fosse possível subtrair da unidade, se tornaria nada. E nada, Deus não pode ser. E a palavra não fala sobre subtração, ou mesmo sobre adição, mas sobre multiplicação. E a multiplicação de um é um. Portanto, não olhai Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo como 3 unidades. São uma. E a melhor forma de você compreender isso é olhar, como falei, a unidade do casamento. Dito isto, Jesus nunca afirmou "Eu sou Deus" diretamente, mas ele chegou bem perto. E eu vou te mostrar isso agora. A primeira afirmação não é palavra, mas ação. Jesus se permitiu ser adorado e glorificado. Ele repete esse mandamento contra Satanás em Mateus capítulo 4, no versículo 9. E disse o acusador: tudo isto é meu, e tudo isto te darei se, prostrado, me adorar. E a resposta de Jesus é: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Uma contradição dessas não seria passada desapercebida nas Escrituras. O mesmo Mateus, no capítulo 28 de seu Evangelho, afirma, no versículo 9, logo após a ressurreição, o seguinte: e, indo elas, as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus e o encontraram vazio, a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus saiu-lhes ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram a seus pés e o adoraram. Não foi uma única vez em que os evangelistas afirmaram que Jesus fora adorado pelas pessoas, ou glorificado. Há muitos outros exemplos. O que cabe dizer é que Jesus nunca repreendeu essas adorações, de forma alguma, muito menos como heresia. A segunda afirmação também envolve a ação. Jesus perdoava pecados. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, partindo do versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E os escribas que estavam ali se perguntaram: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, sabendo que estava se perguntando isso, afirma:
Por que questionam sobre isso em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti digo, levante-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Não preciso concluir dizendo que o paralítico de fato se levantou e foi embora, como ordenado. Agora, por que Jesus faria isso? Por que fazer esse milagre público como prova para os fariseus, sendo que ele próprio ensinou que não se deveria proceder desta maneira, exibindo seus próprios feitos, orações, etc.? Ele estava demonstrando, por viés de ação, quem ele era, para combater a incredulidade. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele, sua pessoa, Jesus, mas o pecado dos outros. E isso obviamente deixou os fariseus em choque, porque só Deus poderia perdoar pecados, visto que todo pecado é uma ofensa pessoal contra Deus. Ao fazer isso, automaticamente Jesus está afirmando indiretamente que sim, ele é. A terceira afirmação é: Jesus disse que ele e Deus eram um. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus, ao ouvirem isso, pegam em pedras para apedrejá-lo, e Jesus pergunta: por qual das obras do Pai buscais me apedrejar? E os judeus respondem: não por alguma boa obra, mas pela tua blasfêmia, porque, sendo tu um homem, te fazes Deus a si mesmo. E de fato, a afirmação dele é o mesmo que dizer: eu sou Deus. Mas, seria Jesus um herege? A quarta afirmação: Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, reflitam nisso. Poderia alguém dar acesso a Deus? Somente Deus poderia dar acesso a Ele próprio. Jesus afirmou ser o caminho, que levaria a Deus, a verdade, que seria o conhecimento de Deus, e a vida, que seria Deus. Novamente pergunto: seria Jesus um herege? A quinta afirmação: Jesus afirmou ser a única salvação. Ainda em João 14, o primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Seria uma contradição? João, capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, para aqueles muitos nos tempos de hoje que veem Jesus de forma humanizada e humanista, apontando que ele seria apenas um ser humano muito espiritualizado, muito evoluído, como Buda, Maomé, Gandhi, faço uma pergunta: algum desses líderes religiosos ou espíritos evoluídos afirmou ele próprio ser o caminho? E não somente isso, a salvação? João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, mesmo se tivessem afirmado tal coisa, seriam palavras estéreis, uma vez que tais indivíduos morreram, mas nenhum por si mesmo venceu a morte da carne e ressuscitou afirmando ter vencido a morte. E você pode me dizer: mas isso é o que está escrito na Bíblia, não é como se fosse um fato histórico, a ressurreição, ou mesmo a existência de Jesus. Bem, muito pelo contrário. Deixo um card para um vídeo onde falo exatamente sobre isso aqui em cima. Agora, a sexta afirmação: Jesus revelou quase que diretamente ser ele o Pai. Voltemos a João, capítulo 14, e vemos um diálogo acontecendo entre Jesus e os seus discípulos. E Tomé pergunta a Cristo para onde ele iria e qual caminho deveria tomar. Jesus responde a Tomé dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Filipe, sem compreender isso, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E a resposta de Jesus é essa: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Então como tu me diz, mostra-me o Pai? Não é o bastante? Então lembre-se do que eu disse no início do vídeo, sobre a Trindade, quando falei que Ele é. E vamos à sétima afirmação. Jesus afirmou ser Deus. Em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, o que Deus respondeu? Eu sou o Eu Sou.
Isto você dirá ao povo: Eu sou, me enviou a vocês. Agora voltemos ao Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus ensina acerca de sua missão e tem um confronto com os fariseus. O card para esse vídeo está aparecendo aqui em cima, inclusive. Os fariseus perguntam: Afinal, quem é você? E Jesus responde: Exatamente o que tenho dito desde o princípio. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Mais adiante, na mesma discussão, depois dos fariseus argumentarem que eram descendentes de Abraão, Jesus diz: Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando me matar, porque lhes digo a verdade. Abraão, pai de vocês, exultou porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. E eles rebatem: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus simplesmente responde: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então, para finalizar, amigos, lhes pergunto eu: fora Jesus um herege? Ou fora Jesus, de fato, Cristo? De fato, Deus? No momento em que Deus é, cabe ao Filho da potência e vontade divina dizer: eu sou. Ainda farei mais vídeos sobre esse tema, para guiar os irmãos de fé na sabedoria. Aconselho que assistam a nossa série Jesus Cristo Ensina, e que atentem-se tanto à palavra narrada, quanto às explicações. A vocês que não dão tanta importância a esses assuntos, não os convido. Meu trabalho é dar inspiração, força e entendimento para a fé, porque se não pela fé, então pelo que venceremos esse mundo. Mas a você que aprecia nosso trabalho, peço seu like, seu comentário, e que se inscreva e ative o sininho. Nosso crescimento aqui depende de Deus, sim, mas Deus age através de seus filhos. Por isso não me incomodo com aqueles que não veem, porque quem tiver de ver, verá e estará conosco. Agradeço sua companhia e que a paz do Senhor esteja com você.